Boa noite para todos os irmãos que nos assistem, que nos vê, que nos ouvem nessa noite. É com muito prazer que nós estamos aqui no estúdio aqui, da igreja, para juntos compartilhar a mensagem da série desse alimento diário, preparados para a vinda secreta de Jesus. E nessa noite nós vamos compartilhar com os irmãos a segunda semana do alimento diário, que tem o tema arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Muito bem. Então, nesse primeiro momento, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, nós sabemos que o nosso Deus, Ele sempre usou desde o início, mesmo após a queda, Ele trouxe sua restauração, usando pessoas, e Ele continua usando homens. Então, para começar o estudo, nós entendemos que Deus, para trazer esse reino dos céus à terra, Ele teve alguém que Ele usou. E essa pessoa que Ele usou foi o João Batista. João Batista, ele veio como o precursor. Ou seja, ele veio na frente, ele veio para abrir o caminho, exatamente para trazer o rei do reino dos céus. Então, para trazer esse rei do reino dos céus, o João Batista ele foi preparado para esse fim. Então, qual foi esse preparo? Nós podemos ver aqui no capítulo 3 do versículo de Mateus, que fala assim, olha, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então essas primeiras palavras aqui foi de quem? De João Batista. Aí no versículo 3 continua, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele veio, Isaías na verdade já havia profetizado que João viria. Então ele veio preparando o caminho e endireitando as veredas, para endireitar as veredas. Qual que é esse endireitar as veredas? Seria o quê? O coração das pessoas, né? As pessoas já estavam ali vivendo naquela época, né? Seguindo a lei, a lei judaica, naquele modelo antigo do Velho Testamento. Então surge João, né, com essa simplicidade, pregando o evangelho no deserto. Aí continua no versículo 4. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Então, meus irmãos, vejam bem. Quando nós lemos a Bíblia com toda atenção, voltando para quem era João Batista, na verdade, ele nasceu de uma linhagem sacerdotal, da descendência de Arão. O seu pai, Zacarias, ele era um sacerdote. E sua mãe, Isabel, também vinha da mesma descendência, da mesma linhagem de Arão. E quando nós olhamos, por exemplo, para o ofício do seu pai, Zacarias, né, que ele, no seu turno, ele entrava lá no tabernáculo, e lá ele ia se trajar, vestir aquela roupa adequada de sacerdote. Ele ali, né, comia também, né, daquela porção que se cabia ao sacerdote, que era o sacrifício que era oferecido a Deus. Parte desse sacrifício das carnes era de direito para o sacerdote comer. Mas João Batista ele veio totalmente diferente, olha só. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura e alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, se nós não procurar entender, né, com o nosso espírito, por que Deus preparou João Batista para vir, nós não vamos conseguir extrair aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Então João veio com essa simplicidade. Ele veio o quê? Ele veio, na verdade, fazer uma transição. Ele veio mudar, vamos dizer assim, uma era, né? Ele veio introduzir um novo tempo. Ele veio trazer o rei do reino dos céus e trazer também uma nova era, um novo tempo. E
Então ele prosseguiu, e ali vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente do Jordão. Aí quando chega no versículo 7, diz assim, olha, vendo ele muitos dos fariseus e dos sacerdotes saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então veja bem, João ali ele estava como sacerdote, batizando as pessoas. Ele começou o batismo por uma classe de pessoas. No versículo 7 está falando que ele batizou os sacerdotes, ou seja, os fariseus e os saduceus. Ele batizou aquelas duas classes, né, de religiosos que conduziam o povo à lei. Então nós vimos aqui que os fariseus, eles se prejulgavam os melhores, porque eles eram entendidos da lei judaica, eles entendiam bem, entravam a fundo e aplicavam essa lei judaica. E também o segundo, que era os saduceus. Saduceus nós vimos que é outra classe também, que seguia o Velho Testamento, porém havia uma divergência entre os fariseus e os saduceus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, ao oposto dos saduceus, que não acreditavam nem na ressurreição, nem nos anjos, eles não acreditavam. Inclusive, eu tenho aqui uma nota do King James, né, que é essa Bíblia aqui, olha, que ele fala o seguinte, da versão King James, que os fariseus e os saduceus, apesar dos fariseus se sentirem os melhores, mas os saduceus, no sentido culto e político, eles eram considerados a elite ali da velha religião. Por quê? Porque eles, na verdade, eles não havia um confronto entre eles por causa da doutrina. Eles não acreditavam em ressurreição, nem nos anjos. Mas eles gostavam muito da política. Tanto é que eles criaram um vínculo político, quase como um partido, para receber apoio de Roma na época, né? No sentido de receber o apoio de Roma, o apoio do imperador. E por isso eles se sentiam que eles eram a elite ali entre os representantes do povo de Israel, na religião judaica. Eles se uniam, eles se entendiam bem com os fariseus quando era para atacar o homem Deus, atacar Jesus, que era para perseguir Jesus, aí eles davam a mão, mas davam as mãos. Fora disso, eles tinha um pouco de rivalidade entre os dois grupos. Muito bem, mas nós voltando aqui para o texto, nós entendemos aqui que João, ele falou que eles eram raça de víboras. Ele mostra aqui, olha, e vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Da ira futura. Então aqui primeiro ele atacou eles, mostrando que havia uma natureza dentro deles, que era uma natureza venenosa. E falou também sobre a ira futura. Essa ira futura está relacionado com o julgamento de Deus que virá sobre a humanidade. É inevitável que isso não aconteça. Deus está no trono e ele trará esse julgamento um dia sobre os incrédulos e sobre todas as pessoas que não creem nele, que não receberam o Senhor Jesus. E em relação à natureza, irmãos, isso aqui para nós é uma advertência. Né? Por quê? Porque essa natureza, quando nós voltamos lá no Velho Testamento, nós vamos entender que Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim. Está lá em Gênesis 3, né? Só que ali, no versículo 1, nós entendemos que Eva, por ter sido enganada, Adão, por sua vez, foi também, e Satanás conseguiu injetar um veneno dentro de todos nós. Esse veneno está dentro de todos nós. E esse veneno, na verdade, quando nós voltamos, né, lá para Jó, eu só vou comentar o assunto, não vou entrar nos versículos, João 40, 41, ali, né, o escritor ali na época, ele mostra duas espécies de seres que viveu nessa terra, que eram seres terríveis, né? Que é o hipopótamo, o
o hipopótamo, né, que é o crocodilo hoje, e o Leviatã, né? Então o Leviatã é o crocodilo e tinha mais o hipopótamo, né, que era o bemote. Então esse bemote e o Leviatã prefigura a nossa natureza pecaminosa, ou seja, a vida da alma que foi injetada por Satanás, que nós lemos também num livro que o Esdras escreveu, que chama O DNA de Deus, que nós temos hoje os dois DNA, né? Esse DNA satânico, que é essas duas naturezas velhas, né, que tipifica esses dois animais. Então essa palavra é para nós precisamos ter cuidado com essas duas naturezas. Além de termos essas duas naturezas, né, a natureza do hipopótamo, que é o lado bom da nossa alma, é aquele lado jeitoso, é aquele lado muito fino, muito educado, que nós expressamos, e nós temos que ser, sim, essas pessoas refinadas, porque o Senhor Jesus está dentro de nós, sim. Ele é o homem fino que está dentro de nós, como vida, né? Como Espírito, Ele está nos regenerando por meio do Espírito. Agora temos essa parte venenosa que está na nossa alma, que é a vida da alma. Então, além de termos esses dois venenos dentro de nós temos também o adversário exterior que está fora de nós, né, que é Satanás. Olha só, irmãos, as duas naturezas estão dentro de nós, maligna, né? O bemote e o Leviatã. O Leviatã é aquela parte bruta, é aquela parte grossa, é aquela parte que expressa o orgulho sobre os demais, que se prejulga melhor sobre os demais. Então, nós precisamos de ter um cuidado e sempre voltar ao Senhor, sempre com toda atenção, não esquecer que essas duas vidas, elas estão dentro de nós como um veneno que pode nos levar a nos perder. Quando nós entramos aqui nesse personagem, João Batista, né, que foi esse precursor, nós vamos daqui para frente entrar mais na palavra, mas nós ganhamos que essa palavra é para nós. Nós precisamos realmente de nos cuidar, nos dar toda a atenção a nós mesmos, como que nós estamos lidando com essas duas semente maligna dentro de nós, que ela se expressa por meio de quê? Do nosso comportamento, principalmente hoje, né? No avanço do Evangelho, o Senhor está chamando, o Senhor precisa de todos nós, mas como tem sido a nossa ajuda? Será que nós estamos na inteira dependência dele ou estamos usando o nosso bom lado da vida da alma? Então, é um alerta para todos nós precisamos realmente de estar atento a essa questão, né? Ó Senhor Jesus. Aí, prosseguindo ainda, ó Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele virá julgar e com justiça, né? Por isso que João, ele deixou claro aqui, né, que, né, quem é de vós que possa realmente escapar da ira vindoura. Então a ira vindoura, ele quis dizer o quê? O juízo de Deus que virá sobre todos. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Então, ainda prosseguindo, nós vamos ler agora o versículo 3 de Mateus, capítulo 5 e 6. 5 e 6. 5 e 6 já li, só um momentinho. Na verdade, João pregava o arrependimento, né? João, ele pregava o arrependimento. Esse arrependimento que ele pregava era por meio do batismo. Ele pregava sobre o arrependimento e batizava as pessoas nas águas. Senhor Jesus. Mas ele falou claramente que após ele viria um, né? Que vamos pegar aqui o versículo. Aqui no versículo 11. Em verdade vos afirmo. Em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não
sou digno de nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João ele batizava com água, e ele anunciou que após ele viria um que batizava com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com o Espírito Santo, todos nós que já recebemos o Senhor Jesus, nós já fomos batizados com o Espírito Santo, que se denota, né, se representa o que? O trabalhar de Deus em nós, ou seja, o Espírito entrou em nós, então nós somos regenerados pelo Espírito, e daqui para frente nós vamos o quê? Sendo trabalhado pelo Senhor, por esse Espírito. E para ser trabalhado pelo Senhor, né, pelo Espírito, nós precisamos também de quê? Porque quando nós recebemos o Senhor, nós somos batizados nas águas. O Espírito de Deus entrou para dentro de nós, uniu o nosso Espírito. Agora, o batismo que João anunciou também, que ele não tinha condição de fazer, que era o próprio Jesus que fazia, o batismo com fogo. Para que esse batismo com fogo? Esse batismo com fogo, meus irmãos, ele está relacionado com a eliminação daquilo que é tudo natural em nós. Ou seja, nós temos uma vida que está dentro de nós, uma vida perfeita, que é a vida de Deus que entrou dentro de nós, mas devido à natureza caída, nós precisamos também de ser batizados com fogo. E esse fogo, quando nós somos batizados com ele, que nós nos rendemos ao Senhor por meio das situações e tomamos a cruz e nos negamos, nós vamos ser beneficiados. Por que vamos ser beneficiados? Porque o fogo ele expõe também a nossa condição, que a nossa condição diante do Senhor, às vezes não é uma condição que ela é agradável a Deus. Por quê? Porque nós servimos de maneira velha, de maneira que nós já nos acostumamos com o viver da vida da igreja, reunir, está tudo bem, o GFCM. Irmãos, é tudo legal, tudo certo isso aí, não tem nada de erro, mas o ponto é nós acomodarmos nas coisas velhas. João Batista ele veio fazer o quê? Ele veio trazer um novo tempo, ele veio mudar uma era. Então ele mostrou ali no batismo e na sua pregação que ele queria endireitar as veredas, endireitar o coração das pessoas, ou seja, as pessoas precisavam de quê? De sair de toda a velhice, né? Ou seja, a velha lei poderia ser boa, né? Nós não sabemos, nós não somos desse tempo. Na verdade, nós somos incluídos na Oliveira Brava, né? Sobrou para nós aí uma brecha que o Senhor nos colocou para entrar, e graças ao Senhor fomos incluídos. Éramos gentios, o Senhor arrumou o meio lá e nos incluiu, e nós hoje pertencemos também à graça, estamos na era do Espírito. Mas João ele veio mudar aquela era velha, ele veio trazer tudo novo. Ele até, como sacerdote, ele tinha direito legítimo de batizar as pessoas, mas mudou. Ou seja, ele queria que as pessoas mudassem, né? Não era viver mais naquela maneira velha, mas era mudar o sistema, a cultura religiosa, sair do Velho Testamento, entrar no Novo Testamento, porque com a nova vida que entrou, o novo reino, tudo era novo. O Velho Testamento ficou para trás, as leis ficou para trás e entrou um novo tempo, que é uma nova vida, que foi por meio de quem? Do Rei do Reino dos Céus. Então esse foi o objetivo de João ter pregado. E nós sabemos que a pregação de João, quando ele pregou, foi com muita ousadia, muita autoridade, né? Ele foi realmente um homem ali que pregou usando sua autoridade, sem temor nenhum, certo? Mas ele pregava o batismo para o arrependimento. E veio também introduzir, né, essa nova dispensação e também, ó Senhor Jesus, para mudar aquela maneira velha, aquele ritmo velho, né, da religião velha do Velho Testamento. Então ele veio para esse fim, ó Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós também precisamos de nos arrepender, né? Nós precisamos de nos arrepender. Hoje o arrependimento ele está aí e nós precisamos desse arrependimento também. O Senhor Jesus ele quer que nós não esperemos para aquele dia, mas que nós também nos arrependemos, porque é tempo de viver em novidade de vidas. Ó Senhor Jesus, e a novidade de vida é Cristo em nós, a esperança da glória, né?
E ainda em Mateus, eu vou ler aqui o versículo, capítulo 11, versículo 11, que diz o seguinte: com toda certeza vos afirmo, que entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então vejamos bem que aqui o Senhor Jesus, ele coloca João Batista, primeiro ele eleva a pessoa de João Batista, ele coloca ele como dos nascidos de mulher, né, com certeza, né, olha aqui, dos nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João. Ou seja, é como se João fosse o primeiro em relação à pessoa dele, à humanidade dele, nascido de mulher. Então ele era essa pessoa. Porém, meus irmãos, olha o que fala aqui, ó. Olha só. Se levantou ninguém maior do que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus é menor do que ele. Então, como que nós entendemos? Eu estou aqui, né, vou chegar no reino dos céus como menor, mas vou chegar lá, nós vamos chegar lá, talvez como menores. Mas nós, como menores, João Batista ainda era menor do que nós. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, a questão é nós termos uma mente renovada. Nós precisamos de ter essa mente renovada, né? João foi esse grande homem, sim, que introduziu, né, o novo modelo, fez a transição, né, mas aqui ele aparece como menor no reino dos céus. Ó Senhor Jesus! Nós vemos que João, eu só vou comentar aqui para os irmãos, quando a gente pega Lucas, capítulo 1, ali do versículo 36 até o 41, nós vamos ver ali que Isabel, né, a esposa do sacerdote, ela realmente era uma mulher idosa, né, ela não tinha condições de ter filho e era também estéril. Mas Zacarias, no seu turno ali, certamente ele estava orando, ali falando com Deus. No versículo 41, nós vemos que ali, no encontro que Maria foi ter, né, com Isabel, ali o Espírito Santo, ele fluiu ali dentro do ventre de quem? De Isabel. Ali, na verdade, Isabel, ela teve, o João Batista é como se ele tivesse recebido um aviso, né? É como se ele tivesse recebido um aviso ali. E ali houve uma exaltação dele, né? Ele ali agitou dentro do Espírito, ou seja, ele foi avisado de que ele era realmente essa pessoa escolhida por Deus para ser realmente esse precursor, né? Então ele ali, o Espírito Santo comunicou ali, Maria ainda dirige uma palavra, agradecendo ao Senhor, a Isabel, né? Ali ela dirige essa palavra. Então esse encontro ali foi um encontro tremendo, né? Nós vemos que foi um encontro tremendo ali que houve, né, entre esse ponto, né, do encontro de Isabel com Maria. Ó Senhor Jesus! Então, toda essa preparação, ela não veio por acaso. Não. Deus não é Deus de acaso, Deus não é Deus de acaso e também de... Qual que é a palavra certa aqui? Para ver se dá certo, né? Vamos tentar para ver se dá certo. Mas Deus é o Deus de propósito, de desígnio. Então ele preparou João Batista para esse fim, certo? Então foi algo tremendo, né? Essa preparação. E João foi realmente essa pessoa usada. Só que ele tornou aqui, o menor foi entre o nascido de mulher, não teve nenhum acima dele, mas ele foi classificado pelo Senhor Jesus, o Rei do Reino dos Céus, como menor no reino. Isso não deixa de ser para nós também um alerta, né? Não deixa de ser um alerta para nós. Ó Senhor Jesus!
Nós vamos entrar num outro ponto agora, que vai falar exatamente, né, do batismo com fogo. O que é esse batismo com fogo? Nós já falamos um pouquinho, mas vamos ainda entrar um pouquinho sobre o batismo com fogo. Eu vou ler aqui 1 Pedro 1, 4,13. 1 Pedro 4,13. Pedro 4,13 diz o seguinte: contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação de sua glória. Então Pedro, quando ele escreveu aqui, ele estava mostrando que esse sofrimento, na verdade, o batismo com fogo, nós passamos às vezes por sofrimento. Mas ele nos mostra aqui que quando isso acontecer, quando o sofrimento vier, nós devemos alegrar e nos exultar. Alegrar e nos exultar. Alegrar e nos exultar. Por quê? Porque ele fala assim, olha, se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Então, hoje nós estamos vivendo Cristo. Se o Senhor está nos queimando a velha natureza, queimando aquilo que não edifica, então, irmãos, nós temos que nos alegrar. E às vezes esse batismo com fogo, ele traz para nós algum sofrimento. Mas esse sofrimento é para quê? Para que é esse sofrimento? Quando a gente pega ali, ó, ainda Mateus, 1 Pedro 1, eu vou ler agora 1,7. 1,7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa do que ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, na verdade, esse julgamento com fogo, ele nos traz sofrimento, mas na verdade é para o quê? Para sermos expostos, para eliminar aquilo que é natural e para a fé ser trabalhada em nós e para sermos exultados na presença do Senhor. Então nós precisamos dessa presença de Deus em nós. Naquele dia, né, quando nós já tivermos trabalhado, o Senhor vai nos tomar, aí nós vamos ser exaltados e exultados, né, por Deus. É o que Pedro fala aqui, olha. Ó Senhor Jesus, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé. Então essa fé que está em nós precisamos de aperfeiçoar para ela ser sincera. E a maneira dela ser testada é muito mais preciosa que o ouro que se corrompe. Né? O ouro se corrompe, mas essa fé não. Se ela for, né, preciosa, né, se ela for trabalhada em nós, ela vai ser preciosa, mais do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor e glória e honra, honra e glória quando Cristo voltar. Então isso é bom demais. Eu creio que nós, irmãos, precisamos de realmente, né, ser aperfeiçoados. Nós não precisamos de ter medo, porque o Senhor é conosco, Ele está dentro de nós. E Ele está nos aperfeiçoando, nos moldando para chegarmos aonde Ele quer que nós cheguemos, né, que é exatamente ter essa fé apurada para que naquele dia
nós exaltamos o Senhor por essa fé. Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos voltar lá para Mateus. Está marcado aqui, Mateus. Mateus 3. Eu vou ler o versículo 15. O versículo 15 diz assim, olha. Jesus, entretanto, declarou, deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. Né? No versículo 13, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando, sou eu quem precisa ser batizado por ti. E vens tu a mim? Mas Jesus, entretanto, declarou, deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para se cumprir toda a justiça. Então João o batizou. Então aqui, João, na verdade, ele teve um pouco de resistência para batizar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele com toda a sua compreensão, ele já entendia toda a situação, e ele mostrou para João, né, que bastava por enquanto. Naquele momento ali, ele precisava de ser batizado para cumprir toda a justiça. Então, João ali batizou Jesus. E aí, quando ele batizou Jesus, nós vimos que Jesus, como um ser humano gerado de uma mulher, ele precisava de ser batizado. Se Jesus não tivesse sido batizado, irmãos, como homem, essa obra não teria prosseguido, era necessário ele ser batizado como homem. Então, no versículo 16, prosseguindo aí, fala assim, ó, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, primeiro, Jesus como homem foi batizado. Em seguida, após o batismo, olha só que maravilha. Aí veio, os céus abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus ali em forma de pomba, né? E a partir dali, olha só o 17, em seguida uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então olha só que maravilha, a partir dali, então, Jesus estava pronto também para assumir a sua obra como homem, pregando o Evangelho do reino dos céus. Aí nós vamos ler agora Mateus 4:17, que fala o seguinte, ó. Naquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus aqui, ele usa as mesmas palavras de João Batista, né? As mesmas palavras. Ele falou, ele passou a anunciar a partir, porque a partir daquele momento ele cumpriu toda a justiça de Deus. Ou seja, o que é cumprir toda a justiça de Deus? Tudo que Deus determina precisa de ser cumprido. Então Deus, nesse tempo do fim, nós temos recebido a palavra profética. E esta palavra profética, ela tem que ser cumprida, né? Então, nós precisamos de nos colocar, falar, Senhor, eu não consigo cumprir, mas cumpra em mim essa palavra. Então, quando nós cumprimos, Deus, quando nós nos colocamos, Deus vai cumprir nele essa justiça, que é a justiça de Deus. Então, assim, Jesus cumpriu toda a justiça de Deus sendo batizado. E a partir daquele momento ele começou também a pregar. Irmãos, nós precisamos de hoje, para prosseguir, nós precisamos de quê? Primeiro nós precisamos da palavra profética. Nós temos o Espírito, então vamos praticar essa palavra profética. Praticando essa palavra profeta, mais fé nós vamos ter, ou seja, nossa fé
nossa fé valiosa, ela vai cumprir por meio de praticar essa palavra profética. Ó Senhor Jesus. Aí nós vamos agora ler um pouquinho. Nós entendemos que João, irmãos, João Batista, ele começou bem, foi excelente, muito bem, né? Fez realmente a transição, ele implantou, né? Implantou o novo modelo, ele quebrou a tradição ali do Velho Testamento, mas ele não foi fiel até o fim. Ele não seguiu o Senhor até o fim. Nós vimos que ele cumpriu, mas deixou de cumprir aquilo que era para ser cumprido. Ele tinha que ter, após o batismo, ele tinha que ter feito o quê? Seguido a Jesus, ou seja, a obra dele encerrava ali. Mas ele fez assim? Não. Quando nós lemos lá João, capítulo 3, versículo 25, João 3, 25, eu vou ler rapidinho aqui. Senhor Jesus. Três, 25. Fala assim, ó. Então surgiu uma discussão entre João. Eu vou ler no 22. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então aqui Jesus já tinha seus discípulos, ele batizava. Ele foi para a terra da Judéia e lá ele batizava juntamente com seus discípulos. No 23 fala, e João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Né? Então João, o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter encerrado o seu ministério e seguido Jesus, mas ali ele fez discípulos, ou seja, seus seguidores, seus discípulos, e ele estava batizando também. Ele, na verdade, não seguiu o Senhor, ele fez uma divisão ali, criando seus próprios discípulos. E porquanto, no versículo 24, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. No 25, então surgiu uma discussão entre alguns dos discípulos de João e os judeus sobre a purificação. Certo? Então já estava tendo o quê? Dificuldade ali, ou seja, os judeus já estavam mostrando que João tinha seus discípulos e havia já uma espécie de rivalidade. E se dirigiram a João e lhe disseram, Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João declarou, um homem não pode receber coisa alguma, senão ser que lhe tenha sido dado. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele aqui mostrou que ele era o precursor, mas já tinha dividido, já tinha criado seus discípulos. O que tem a noiva é o noivo, comigo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Então ele estava mostrando que o noivo, o Senhor Jesus, já estava lá e ele já tinha cumprido essa satisfação. Ele tinha que sair de cena. Aí aqui no versículo 30 ele ainda fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, ele estava mostrando, parece que ele viu, entendeu, mas não cumpriu. Essa é a verdade, meus irmãos. Então ele criou seus discípulos. Na frente aqui, lendo o texto, vocês podem ler que houve mais problema ali entre os discípulos dele e os discípulos de Jesus. O que João fez, na verdade, foi não seguir o Senhor Jesus, como era para ter feito. Ele fez tudo
certo? Como diz o protocolo, cumpriu tudo certinho, mas no fim, o que ele tinha que ter feito era sair de cena e a seguir Jesus. Talvez ele seria o primeiro dos apóstolos, mas ele não fez. Isso, irmãos, para nós hoje é uma grande lição e nós precisamos de seguir. O certo é que nós estamos hoje vivendo o reino. E vivendo o reino, né, nós precisamos de seguir o rei do reino dos céus. E seguir o rei do reino dos céus hoje, o que nós devemos fazer? Aplicar essa palavra com toda simplicidade, sem ostentação nenhuma, sem orgulho. Não vamos apoiar na nossa cultura, no que sabemos, nada disso. Mas vamos invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, seguir o Senhor com simplicidade, pregar o evangelho do reino, orar pelas pessoas. Nós precisamos hoje de cumprir essa missão que o Senhor entregou para nós e nós prosseguiremos pregando esse evangelho do reino. É essa palavra que eu tenho para todos os irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e vamos prosseguir em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, amém.